Rapaziada, a derrota do Vasco, eu não tô em casa, eu tô em São Paulo, tá ligado? Eu odeio gravar assim fora de casa e tal, mas eu vou fazer aqui de bate-pronto o que eu lembrar de comentar. A gente hoje não tem aqui a TV, mas vamos lá. O Vasco perde, tem gol contra do Verratti, umas jogadas esquisitas e tal. Como é que foi? Como é que começou o jogo? O Vasco chegou hoje sem o Coutinho, que ainda tava expulso, né? Na verdade é o primeiro jogo que ele cumpre suspensão, por causa daquela empurrada na cabeça que ele deu no Marinho, naquele jogo que a gente ganhou, então não tinha o Coutinho. E é curioso, cara, porque no Vasco, eu acho que quando o Coutinho foi anunciado para voltar, tinha uma galera que tinha uma expectativa de tipo assim, cara, o Coutinho vai dar muito certo, o Coutinho vai dar certo a nível de seleção brasileira, sabe, ele vai jogar tanto no Vasco, eu acho que no Vasco ele vai reencontrar aquele baita futebol, eu acho que por mais que ele não tá fisicamente 100% no futebol brasileiro, vai jogar muito, não é exatamente esse o caso, eu acho que se você tá com a cabeça funcionando normalmente, você não pensa que o Coutinho mereça uma vaga na seleção, pelo menos não por enquanto, mas mesmo assim, mesmo que seja verdade, que ele tá muito longe de ser aquele jogadoraço e tal, ele ainda faz falta. Então hoje, por causa da suspensão lá, cartão vermelho e tal, ele não tava, e aí a gente tinha um meio de campo com Hugo, Tietê e Matheus Cocão. Matheus Cocão que tem deixado a desejar, mas aí assim, eu devo cobrar muito do Matheus Cocão? Não sei. O Hugo que vem de fazer cagadas e tal e tenta se corrigir, o Tietê tentando ali fazer uma posição mais avançada e tal, que nem a dele, teoricamente o Tietê faria o que o Coutinho faz. E como é que foi? Cara, a gente começa com um jogo meio devagar, meio chato, meio morno e tal, até que o Vasco faz o gol, o Vasco abre o placar numa jogada aérea, um gol de cabeça, num cruzamento do Piton, e que por incrível que pareça não é um gol do Verratti, é um gol do João Vitor. Que bom que o João Vitor faz, se eu não me engano é o terceiro gol da carreira dele, e se eu não me engano todos os três foram no Vasco, são 2 esse ano e um ano passado acho que contra o Vitória. Cara, o João Vitor, ele é um zagueiro muito caro, eu acho que por mais que o futebol tá inflacionado, 40 milhões ele não vale, tá ligado? Mas é um bom zagueiro. Eu acho que se o nosso maior problema fosse o João Vitor, até que não estaria tão ruim assim, apesar de que o João Vitor, ele tem uma parada que às vezes eu reparo, eu não sei se você já reparou, não sei se você concorda, mas assim, ele passa 3 jogos jogando muito bem, aí no quarto ele caga. Ou então assim, talvez não é exatamente esse o número, mas ele passa um bom tempo jogando bem e você fala, cara, temos um bom zagueiro, aqui não tem, sabe, temos um bom zagueiro aqui, não tem o que reclamar. E aí do nada ele vai lá, entrega um gol, ele faz uma cagada, ele, sabe, comete um erro muito grave, mas hoje ele faz o gol. E a gente até tem, eu tô com um tablet aqui, eu não sei se a câmera vai focar, mas a gente tem a provocação do Ryan fazendo um C para a torcida do Fluminense. Olha só, a gente não tem aqui a minha TV, não sei se vai focar, mas temos aqui o Ryan fazendo C para a torcida do Fluminense. E sabe o que eu acho disso? Posso ser bem sincero? O futebol é isso, tá, gente? Assim, é claro que eu falo isso porque eu sou Vasco, se eu fosse Fluminense eu ia ficar meio puto, mas cara, isso aqui é provocação saudável. O Guga foi um dos que, ao ver a provocação do Ryan, foi lá meio que tirar satisfação com ele e tal. E cara, o Guga fez o gol da virada depois que a gente chega lá e tal, e aí o Guga não provocou, o Guga, né, por estar emocionado, ele tira a camisa e tal. Se o Guga revida a provocação feita primeiro pelo Ryan, eu também não reclamaria. Eu acho que assim, cara, o futebol é legal. Às vezes a gente fala que, bom mesmo era antigamente. Porque o Romário falava e fazia, tipo assim, cara, você meteu um gol, você provoca ali, sei e tal, pá. Se os caras quiserem provocar a gente com Série B, é válido também. Eu gosto de uma provocação no futebol, eu acho que aqui, o Ryan, inclusive, ele é perguntado, pô, por que você fez aquilo? E ele fala, mano, eu faço desde a base, futebol é isso, enfim. A gente tem um gol de cabeça, eu tô falando muito do Ryan porque ele, né, chamou a atenção aqui, mas o gol não é dele, o gol é do João Vitor. E tem até uma outra polêmica, que é assim, nesse mesmo gol, a gente tem uma jogada aqui, que assim, o João Vitor estava impedido ou não? A imagem que se tem é essa, não sei se vai dar pra ver, mas, cara, claramente não tem nada claro. Claramente não tem nada claro. É aquele típico momento do Brasileirão que o VAR era pra tirar dúvida, e aí o lance vai pro VAR, e você volta com a mesma quantidade de dúvida que você foi. Assim, marca o gol, tá ligado? É meio que uma presunção de inocência. Se você não tem uma imagem que prova que estava impedido, você vai lá e marca o gol. Assim, eu não sei se é eu que tô olhando torto, mas essa aqui essa imagem é muito ruim. É uma confusão, mas assim, tá certo. Tá certo. Eu nem era pra estar comentando sobre isso e tal, nem sei se vai ser algo tão falado, até porque o Vasco perdeu, mas assim, se por acaso algum torcedor do Fluminense, não, mas eu acho que estava impedido, tipo assim, talvez estivesse, a câmera que se tem não prova muita coisa, mas cara, a gente já teve exatamente a mesma situação. Pô, tem uma câmera que tal, que não responde muita coisa, que prejudicou o Vasco. Hoje, eu não vou nem falar que beneficia exatamente, porque parece que, tipo assim, roubaram pro Vasco, tá ligado? Não é esse o caso. É só, tipo assim, cara, não é o primeiro caso de o VAR não ajuda em muita coisa.
e aqui é mais uma vez isso. Vamos ver quanto tempo vai demorar para chegar aqui no Brasil a tecnologia do semiautomático. Eu acho que seria algo, sabe, para acabar com essas discussões que vira e mexe tem. Acabou que, né, no jogo de hoje nem foi uma pauta que vai ser tão falada assim, até porque de qualquer jeito a gente perdeu, mas enfim, parabéns pro João Vitor, ele faz o gol. E o Piton, cara, desde que o Diniz chegou, o Piton ele vem acordando de novo pra vida. O Piton, ele surge no Vasco muito bem e tal, pô, líder em assistências, ele faz bastante gol tendo em vista a posição que ele joga, ele não é um atacante, ele é um lateral, então ele, né, durante bons momentos ele tinha bons números de gols, e agora, se eu não me engano, nos últimos 6 jogos ele tem 4 assistências. Então assim, tá bem, o Diniz eu não sei se tem influência nisso, eu imagino que sim, que continue assim. O Piton, a jogada Piton cruzando na área pro Verratti deu tão certo durante tanto tempo e depois parou de dar certo. E o problema do Vasco é esse. O Vasco, pô, ele só tem jogada aérea. Só que teve um tempo que nem isso estava tendo. Então a gente só tem uma coisa, opa, nem essa coisa a gente tem mais. Aparentemente, o Piton tem reencontrado o caminho do bom cruzamento para dentro da área. Dessa vez não é o Verratti que aproveita, é o João Vitor, show de bola. Só que aí depois, falando em Verratti, temos o gol contra, que tá até aqui a foto aqui, ele fica meio com cara de fiz cagada, tá ligado? Não sei se... Opa, foca aí. O Verratti, numa jogada muito esquisita, o John Arias brinca com a zaga do Vasco, consegue inverter, cruzar para o outro lado e tal, o Léo Jardim pega um cabeceio que foi dentro da área, e aí o Verratti dá de peito nela. Eu não sei se ele tentou meio que amaciar pro goleiro, tá ligado? Porque ele claramente ele faz um movimento para ir de peito nela, só que acabou virando um gol contra. Ele tava meio perdido, porque o Verratti se preocupou em levantar a mão para pedir impedimento e tal, e aí, sei lá, eu acho que ele nem sabia exatamente por onde que tava passando o jogo, do nada a bola veio, ele, opa, sabe, no instinto, no reflexo, ele tacou o peito nela, acabou fazendo um gol contra. Hoje teve gol, mas não foi a nosso favor. Isso aqui me lembra até coisa ruim, né? Atacante do Vasco ajudando o Fluminense, me lembra Germancano. Eu não quero chegar lá. O Verratti segue sendo um muito bom jogador e, né, mais um jogo do Vasco, mais um gol dele. Infelizmente, dessa vez não é favorável, mas... Cara, tem um negócio aqui que eu queria falar, agora eu vou parar um pouco de falar do Vasco e já eu volto, mas pra falar de um jogador do Fluminense. O John Arias é muito bom, né? Assim, dá raiva como que ele brincou, eu tô vendo o lance aqui, tá ligado? A gente tem o PH, o Hugo e o Ryan tentando marcar ele, e junto os 3 e não dá um. O John Arias, ele sai ali no meio da muvuca e ele consegue virar a bola pro outro lado. Eu acho que aqui no futebol brasileiro, a gente se acostumou a respeitar muito o Arrascaeta. Se o Arrascaeta faz alguma coisa muito mágica, a gente respeita, e é justo, e tá certo que o Arrascaeta é realmente um baita de um jogador, tá ligado? Eu não tenho problema de assumir isso e tal, até porque, pô, quem é que não acha o Arrascaeta um craque? Enfim, o John Arias é muito bom também, né? Eu não sei se chega a ser tão bom quanto, mas, cara, o que ele faz aqui, assim, dá raiva do ponto de vista nosso, de, meu Deus do céu, tinha 3 caras, sei lá, para nem que seja na falta. Mas, assim, reconhecendo o mérito do rival, cara, ele faz uma jogadaça. Ele faz uma jogadaça. E aí é aquilo, falta pra gente uns caras desse. A gente tem ali bons jogadores e tal, mas o Nuno vira e mexe, ele, cara, no meio de uma confusão, ele arruma alguma coisa, ele acha um bom chute que era improvável, mas ele consegue achar, tá ligado? E, cara, às vezes você ganha jogo com jogadas individuais. Às vezes... Assim, tática é muito importante, o treinamento e tal, mas, cara, quando tá, sabe, pode cair pra qualquer lado a vitória, um jogador muito bom, ele desequilibra, e nesse lance aqui, era uma jogada que não ia dar em nada. Esse lance aqui tava morto, e aí o John Arias vai lá e ressuscita o lance, e acaba acontecendo o gol do Verratti. Enfim, 1-1, empatado. Deixa eu ver aqui o que a gente tem mais. A gente tem a cara do Diniz, completamente transtornado de ódio, o Diniz puto como sempre. Cara, termina o primeiro tempo. E antes de terminar o primeiro tempo, o Ryan tava muito bem no jogo. O Ryan, a gente vem falando que desde que o Diniz chegou, ele é o que mais ouve gritos com o nome dele, tá ligado? O Ryan ouve grito atrás de grito, e ele tava bem no jogo, eu acho que ele tava confiante. Quando o Vasco faz gol, o gol nem é dele, ele vai lá provocar, o que eu acho legal, e teve momentos no segundo tempo que eu vi ele chamando a torcida, sabe, pedindo apoio. Então você vê que ele tava confiante, ele tava acreditando nele mesmo. Só que assim, o Ryan deu um mole, ele teve uma bola que ele sai cara a cara com o Fábio e ele perde. E aí depois, ainda no primeiro tempo, ele tem um chute de fora da área, que esse nem tinha a facilidade do primeiro lance, era um lance que não ia dar em nada, ele acerta um bom chute, mas a bola covardemente vai no travessão. O Ryan tem melhorado bastante, que bom.
Eu espero que continue, tá ligado? Hoje a gente teve o Adson entrando mais cedo no jogo, o que me agrada. Quanto mais rápido o Adson puder voltar, tá ligado? Se não for pra ser titular, o que eu acho que vai ser, mas se não for, que esteja pronto ali quando precisar e tal. Eu gosto do futebol do Adson. Mas, cara, o Ryan, o chute que vai no travessão, ele faz tudo certo, ele tem azar. O Fábio eu acho que não chegaria, mas a bola bate no travessão, a bola não vai no gol, mas foi um grande lance. E a jogada que ele saiu cara a cara, essa sim talvez era para ter feito, ele acaba desperdiçando. Ali seria o 2-0 do Vasco. Na verdade é isso, nem tinha acontecido o gol, tá ligado, do Fluminense. Eu acho que quando ele perde a chance cara a cara seria 2-0, mas ele perdeu, ele não fez. Então, né, enfim, isso fez falta, obviamente. Vamos pro segundo tempo, cara. E aí no segundo tempo a gente tem as trocas acontecendo. Dessa vez não entra o Lloyd. Teve aquela parada lá dele tretando com o Diniz. Pra quem não viu, o que o Diniz falou sobre o Lloyd? Cara, o Diniz, ele foi muito safo, ele foi muito esperto. O Diniz foi perguntado sobre isso na entrevista, no mesmo dia do jogo. E aí o Diniz falou, pô, nem vi o que ele fez, nem vi. E cara, ele provavelmente viu, tá ligado? Mas ele paga de João sem braço, ele paga de o quê? O que o Lloyd fez? Pra não ter que publicamente meter o pau no jogador que é um comandado dele. Então assim, ele provavelmente puxou a orelha nos bastidores, mas publicamente ele protegeu, o que eu acho uma posição legal. Só que aí assim, apesar dessa proteção, hoje o Lloyd não entra, né? Então, pô, publicamente não, tá tudo certo, é do jogo e tal, pá, aquela coisa. E aí hoje, na hora de, tá, mas será que ele entra de novo? Não entrou. Eu imagino que, sei lá, na Sul-Americana ele deva aparecer e tal, mas eu achei curioso ele não dar as caras. Talvez tenha a ver também com a parada do Adson ter entrado mais cedo e tal. Enfim, pessoal, aí acontece isso aqui. No final do segundo tempo, a gente tem o gol do... Como que ele chama, meu Deus do céu? Do Guga, esqueci o nome dele. Cara, um golaço. E aí o Vasco perde de virada, mais uma vez o Fluminense do Renato Gaúcho, ele chega ao empate, ou melhor, a virada no final de um segundo tempo. O que dá pra falar? O Vasco jogou mal? Cara, sim e não foi uma partida péssima. Se eu abrisse esse vídeo aqui, nossa, tá tudo uma bosta. Não tá ligado? É o tipo de derrota que acontece, a verdade é essa. O gol que o Guga faz é um baita de um golaço e me lembra daquele chute do Ryan. Eu queria ter a TV pra poder mostrar aqui, ficar mostrando no tablet é meio difícil. Mas assim, a sorte que o Ryan não teve, o Guga teve. E aí 2-1. Eu acho que, não sei se alguém chega a reclamar de Léo Jardim, eu sei lá, tá até difícil pra ver as coisas aqui, tá ligado? Mas eu acho que não tem muita culpa, eu acho que é realmente mérito do Guga. Enfim, um baita de um golaço, o Vasco teve uma bola na travessão e o Vasco teve uma bola cara a cara com o Fábio, que acabou perdendo, e aí a gente perde a partida. O resultado não é bom, obviamente uma derrota nunca é boa, perder em clássico é pior ainda. O Vasco nos últimos anos, a não ser contra o Botafogo, o Vasco vem tendo muito problema em clássico. Eu acho que a gente chega agora contra o Fluminense a 11 jogos, 5 vitórias, 4 empates. Do Fluminense a 5 vitórias. Eu acho que é esse o número, o que mostra que não tá legal pra gente. Mas assim, no geral, tá tudo perdido. O Diniz é uma bosta, já pode demitir? Pelo menos por enquanto não. Eu acho que não foi um jogo grandioso, mas é difícil cobrar também quando um jogador tão importante quanto o Coutinho não está disponível. A gente vai ter agora a partida da Sul-Americana. E cara, o Vasco passou muito aperto contra o Operário na Copa do Brasil, que eu não achei legal. O Vasco vem tendo muita dificuldade defensiva, tá ligado? O Vasco toma muitos gols, tomou mais uma vez, tomou gol contra o Operário, toma gol para quase todo mundo. Se perder, ou melhor, se não se classificar na terça-feira, que esse sim é o jogo mais importante desses dias de agora, se não se classificar, aí começa a ficar feio, aí eu acho que liga o alerta vermelho, porque assim, muita dificuldade, apesar da classificação na Copa do Brasil, uma derrota para o Fluminense, e aí se não se classificar, aí fica feio. Por enquanto eu não quero criar alarde, eu acho que, pelo menos por enquanto, não é cenário de terra arrasada. Vocês sabem como eu sou, não vou ficar aqui falando, nossa, tá dando uma... À toa não vou. Tem dia que, né, merece e tal, mas hoje eu acho que não é o caso. Eu acho que, cara, poderia ter tido uma vitória do Vasco, poderia ter sido, né, uma vitória do Vasco, poderia ter sido uma vitória do Fluminense, a bola do Vasco bateu no travessão e a outra o Fábio defendeu, a do Fluminense entrou. Eu acho que não tem muito ali um demérito nosso, é mais uma sorte do Guga mesmo.
Terça-feira é o que importa. Terça, o Vasco tem um confronto muito importante pela Sul-Americana. Basta uma vitória simples para a classificação acontecer. É contra o Melgar, é um jogo dentro de casa. Era para ser mais fácil do que provavelmente vai ser, porque o Vasco se complicou nesse campeonato. Se conseguir classificar, show de bola. Se não, aí talvez na sexta vocês tenham a minha versão um pouco mais sem paciência. Terça-feira que vem eu vou estar de volta em casa, a gente tem a televisão aqui para mostrar os lances e tal. Eu tentei ter pelo menos um pouco aqui com o tablet, mas eu acho que não é a mesma coisa, tá ligado? Enfim, me diz aqui o que vocês acharam. Perdão pelo vídeo meio bagunçado, mas é isso. Por enquanto não é terra arrasada. Terça a coisa pode piorar um pouco, assim como pode melhorar também. Enfim, comenta aqui o que você acha que eu esqueci de falar, ou então o que você discorda de mim, ou então o que você concorda. É nóis, clica no like aqui. Valeu, muito obrigado. É nóis. E aguardem a novidade que tá pra vir, tá? Estou em São Paulo aqui pra tocar um projeto novo. Vem aí uma coisa nova. Se alguém quiser deixar um palpite aqui nos comentários também do que é que eu tô fazendo aqui, fique à vontade. É nóis, tamo junto. Obrigado por assistir. Até terça.